Olá, meu povo! Só terminar de fazer essa passagem aqui, peraí, vamos lá. Boa tarde para quem está me vendo à tarde. Sejam bem-vindos. A nossa live segundou, né? Essa live a gente discute temas de confeitaria, fala sobre pintura, sobre corante e às vezes pinta também, que é o caso de hoje. Só passando aqui minha solução alcoólica para o potinho menor para mexer. Meu nome é Carla Belmonte e eu ensino vocês basicamente sobre pintura de bolo, pintura em pasta americana, pintura em buttercream. Geralmente aqui eu trago pintura em pasta americana pela praticidade da dinâmica, né, pelo tempo, já que a aplicação direta no creme precisa, vez ou outra, ir à geladeira e demora um pouquinho mais. Então a pasta americana é um pouquinho mais rápido para essa dinâmica daqui. Até porque eu paro, explico, aí acaba demorando. E hoje o nosso tema é sobre custo, né? O quanto você precisa para começar a pintar bolo. E a gente vai pintar um bolo também, e eu vou mostrar para vocês que não precisa muito. Com 3 corantes, um pincel, vocês já conseguem fazer uma mágica imensa, tá? Só aqui para meus óculos, que eu estou cegueta. Pronto. Eu separei pra gente, vou só adiantando o assunto, eu separei pra gente aqui, vou falar um pouquinho sobre o custo de material, sobre o custo de investimento inicial, mas eu separei pra gente aqui 3 corantes pra gente pintar, e a gente vai fazer um ursinho fofo, que vai ficar lindo pro Natal, gente. Imagina um bolo com esse ursão na frente, que charme. Ele tá separadinho aqui, e vamos começar, né? Vamos lá, gente. Eu trouxe esse tema porque eu acho que ele é barreira para muita gente, né? A maioria das pessoas pensam que você precisa do mundo perfeito para começar, né? Você precisa de todos os materiais para você começar. Você precisa ter toda uma leva imensa de pincel. Às vezes tem gente que acha que tem que ter até os pincéis mais caros, que tem que ter uma variedade, pelo menos um corante de cada, que tem que ter cortador, que tem que ter estilete, que tem que ter bisturi, que precisa de uma base imensa para começar. E não é assim. A gente consegue começar com menos coisas. E na verdade o ideal é até que você comece com o básico e você invista aos poucos. Por quê? Porque quando você começa com o básico, primeiro que isso já permite que você comece logo. Segundo, que você tenha tempo de experiência para saber se você vai gostar de trabalhar daquele jeito com aquele material. Às vezes a gente acha que tem que começar com muita coisa, sai comprando e na hora a gente não curtiu, não agradou trabalhar daquela forma, viu que existe uma outra forma de trabalhar com aquele mesmo tipo de produto e prefere, então vai ficar aquele material encalhado, a gente acaba investindo de uma forma que não é muito inteligente. E eu falo que não é muito inteligente porque eu já investi muito com ausência de planejamento, isso é muito ruim. Quando eu trago para vocês o que as pessoas pensam que tem que começar, que precisam de muita coisa, é porque as pessoas tendem a procrastinar, tendem a esperar o mundo perfeito, o universo fabuloso, a ter toda a estrutura, a concluir um curso imenso, com várias aulas para começar a pintar. E não precisa mesmo. Se você acabar esperando ter toda a sua base, se você esperar ter todo o universo de corantes à sua disposição, todos os materiais, todos aqueles itens que as confeiteiras que já trabalham com isso há muito tempo têm, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, procrastinar para sempre, não começar nunca, não trabalhar nunca, demorar para começar, e quando você demora a começar, você demora a colocar isso em prática, demora a se especializar, a ficar boa naquilo, e também você demora a ganhar dinheiro com isso, né? Porque se você demora para começar, e você não vai conseguir ainda a rentabilidade. Quando muito, você vai procrastinar de tal forma que nunca vai começar, que nunca vai ter aquela base perfeita. Então, esse é acho que é um dos principais pontos que as pessoas erram quando falam em trabalhar com bolo na parte artística, é esperar o momento ideal. Você não precisa esperar o seu cliente demandar, você não precisa esperar ter tudo do universo. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje que é possível você começar com o que você tem em casa, investindo pouco material. A gente vai fazer uma pintura hoje, que a gente vai utilizar 3 corantes, corante vermelho, corante azul e corante amarelo, tá?
Cada corante, você vai em pó desses, você vai, dependendo da marca, é claro, mas você vai achar em torno de uns 8, 9 reais, às vezes 10 reais, dependendo da marca. Então aí a gente já tem 30 reais de investimento. Precisamos de um pincel como esse aqui para começar é ótimo. Não precisa ser dessa marca, que essa marca é mais cara, mas tem outros assim que você consegue comprar às vezes por menos de 10 reais, tá? Ele com a ponta ligeiramente arredondada. Você precisa da superfície que você vai pintar, né? Uma pasta americana, CMC para endurecer a pasta, que eu acho que é mais em conta do que comprar uma pasta de flores. E uma solução alcoólica para diluir esse corante. É o básico que você tem. De resto, você usa o que tem em casa. Você pode utilizar, por exemplo, um pratinho para você misturar suas cores. Não precisa ter um godê, não precisa aguardar comprar um godê para pintar. Você pode usar um pratinho de porcelana, um prato de plástico, alguma coisa de preferência clarinha que você consiga ver as cores sendo misturadas ali. Para você limpar o pincel, não precisa de nenhum pote maravilhoso, bonitão, de loja, de grife. Gente, um copo, um pote de maionese é o principal, tá? Uma solução alcoólica pode ser essência, que você compra aquele vidrinho pequenininho, baratinho, 3 e pouco, 2 e pouco no mercado. Pode ser também uma solução alcoólica, álcool de cereais é o meu preferido, tá? Solução alcoólica, eu comprei essa daqui, tô usando, falei na outra live que eu não curtia. Fast Vida, tem água, tem uma proporção de água muito grande, e isso é ruim porque tá demorando para secar na pasta. Eu ainda não fui na loja para comprar outra, porque isso aqui vai ser descartado. Não curti mesmo, demora muito a secar, não sei como seria para, por exemplo, borrifar na pasta inteira ou no creme inteiro, mas para pintura eu não curti. Mais uma solução alcoólica, até vodka serve, gente, porque vai evaporar, não vai ficar, não se preocupe que seu cliente não vai comer vodka, mas algumas bebidas podem ficar com odor, essência fica com odor, então cuidado ao escolher. Procure alguma coisa que seja mais neutra possível, tá? E a gente vai pintar aqui o nosso bolinho, tá? E antes da gente começar, eu quero falar mais uma coisinha pra vocês, que eu acho que é muito importante vocês absorverem essa ideia do não esperar começar pra ontem. Pensa no seguinte comigo, quando você tá crescendo, tá concluindo seu segundo grau, você quer começar a trabalhar, o que geralmente as pessoas te pedem? Que você tem experiência experiência no trabalho, não é? Mas como você vai ter experiência se você nunca começou a trabalhar? Se você vai esperar um cliente te pedir, por exemplo, um bolo pintado, ele dificilmente vai saber que você faz um bolo pintado. Então, esperar que ter demanda, né, para começar é muito ruim. O ideal é que você já comece o quanto antes. Até antes de você saber montar bolo, você já pode começar a pintar também. Porque você vai pintar e vai guardar a sua pintura, vai treinar. Depois você pode descartar, você faz o que você achar melhor. Você monta um bolo e cola lá em cima, fotografa, para você ter material para divulgar e para mostrar para o seu cliente. São coisas assim, pequenas, com investimentos que não são muito caros, que fazem com que a gente consiga divulgar nosso trabalho, principalmente quando a gente está começando ou mudando de produto, tá? Eu tenho aqui o meu ursinho já passado para a imagem, tá? Que a gente vai pintar ele de Natal. Vou mostrar esse aqui porque o outro tá meio complicado. Apareceu direitinho. A gente tem o nosso ursinho foficho. Vamos pintar ele de Natal usando vermelho, azul e amarelo. Mas não é pintando ele de vermelho, azul e amarelo. A gente vai fazer uma mistura de cores aqui que vocês vão obter cores diferentes, né? Vamos usar sim bastante vermelho, claro. Vamos usar verde. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Já falei outras vezes aqui. Isso aqui é uma cartela de cores aqui que eu tenho um círculo cromático, tá? Aqui eu tenho minhas 3 cores primárias, que são vermelho, amarelo e azul, tá? São as cores que eu separei para trazer para vocês. Quando você junta vermelho, azul e amarelo, vermelho, azul e amarelo, você consegue um tom muito próximo ao preto. Então você consegue, não fica preto, aquele pretinho de um corante não, mas fica uma cor muito próxima. Então você consegue suprir a ausência de outros corantes, na maioria das vezes, com isso aqui. E conforme você vai diluindo com mais álcool de cereais, mais ele vai ficando clarinho. Ou você deixa bastante concentrado com bastante pigmento, com bastante corante. Quando você mistura amarelo com verde, quando você mistura amarelo com azul, você tem o verde, que é uma cor secundária. Quando você mistura o vermelho com azul, você tem o roxo. Quando você mistura o roxo com o amarelo, novamente, que é aquela cor oposta, né? A gente mistura uma secundária com uma primária, você tem um tom mais nude também, puxado para um acinzentado, um toque amarelado. Então, você vai aprendendo a misturar cores de tal forma que você consiga uma gama imensa, sem precisar ter um monte de corante. Então, a gente vai pintar esse ursinho aqui,
vai ter tons de verde, vai ter tons de vermelho, vai ter um acinzentado e um puxado um pouquinho mais para preto, que a gente vai fazer com os 3 corantes, tá? Então vamos começar. Deixa eu chegar aqui pro lado dessas coisas todas. Eu trouxe meu pratinho, vou misturar algumas cores aqui, mas como eu não trouxe um prato grande, eu trouxe o godê também se eu precisar misturar, por conta desse líquido aqui não ser muito fácil de secar, tá? Deixa eu chegar pra cá, que minha mesa tá lotada de tralhas. Vou tentar abaixar aqui, que nem na última vez que eu fiz a live, que eu acho que ficou uma distância boa pra vocês assistirem. Vou beber uma aguinha. Vamos. Vou abaixar aqui, hein? Opa. Deixa eu só ver como é que tá ficando aqui no Instagram. Tá escuro, peraí que eu vou chegar mais pra cá, peraí. Dando pra ver? Dê um joinha aí se estiver dando pra ver. Vou chegar mais pra cá então um pouquinho, porque a minha câmera fica bem na pontinha. E eu esqueci de colocar a luz vindo aqui de trás. Espera aí. Aqui tá bem escuro. Vocês verem a bagunça que eu fiz aqui pra mudar essa lâmpada de lugar. Mas agora ficou mais claro, ficou melhor pra ver, né? Foi. Então vamos lá. Vou trazer aqui minhas coisas. Ai, Jesus. Já comecei a fazer bagunça aqui. Então vou misturar, vou começar com um acinzentado. Vou misturar um pouquinho de cada cor aqui. Quando a gente está falando com corante comestível, é diferente de uma tinta, por exemplo, que você consegue cores mais puras. Ficou um tom fechadinho, bem puxado pro marrom. Deixa eu botar um pouco mais de amarelo. Ficou basicamente a cor que tá aqui. Deixa eu diluir aqui mais. Um tom fechadinho, parecido com esse aqui, um pouco mais claro.
Porque esse corante aqui é um corante de verdade, de tinta mesmo, né? Pigmentação para pintura. Isso aqui já é corante comestível, ele não, geralmente não é tão puro quanto da tinta. Mas eu vou diluir ele bastante pra gente começar a utilizar. Uma coisa, um detalhe importante, alguns corantes você tem que misturar com frequência quando você faz quando você coloca o seu líquido. Você vê que ele começa a separar. Isso eu vejo muito com os corantes lipossolúveis. Toda vez que você for pegar uma pincelada para passar no seu objeto, você tem que dar uma misturada. Tá? Só para mostrar para vocês que é possível. Deixa eu misturar aqui, porque não dá para colocar tudo aqui em frente à imagem, né? Tem uma superfície branca ao redor ou cortada à parte para vocês testarem a sua tinta antes de colocarem no desenho. Que depois que pintou, dependendo da cor, já era. Tá? Misturar aqui. Sempre tire o excesso, ó, já botei ele mais clarinho, vou botar mais clarinho ainda. Vamos começar. Aplica o pincel sem deitar ele totalmente sobre o objeto. E você vem trazendo a cor. Cuidado para não passar muito em cima de onde tem o grafite, né? Onde fez a passagem do seu desenho. Que é para tanto não apagar a cor, quanto também... Não apagar a cor, não apagar o desenho, como também para não manchar. Você vai estar arrastando grafite pode manchar também ele. Então vai circulando.
Vou pegar essa cor agora, vou trazer um tom. Vou deixar ela quietinha aqui um pouquinho pra secar. Essa álcool de cereais demora muito. Deixa eu pegar o vermelho, vou usar o próprio potinho pra colocar aqui um pouquinho. Pintar o cachecol dele. Com a pontinha do pincel mesmo. Que a pontinha, quando umedece, ela fica mais fina. Uma coisa que ajuda muito a manter o controle da mão é apoiar a mão que você está pintando. Então eu sempre apoio, eu boto a minha mão embaixo, ao contrário, e apoio aqui, ó. Porque na mesa fica muito baixinho. Então em cima da outra mão já me dá uma altura boa para trabalhar. Não são linhas retas não, tá, gente? Porque isso aqui eu tô trazendo movimento pro tecido.
Com o mesmo pincel, já fiz o corpinho, fizemos aqui o cachecol. Já tá seco, posso voltar aqui pro corpinho dele de novo. Quero um tom mais escuro agora. Trazer um sombreamento aqui. A sombra vai estar aqui atrás do presente e aqui em volta do presente também. A gente vai começar por aqui.
Fazendo um contorno dele. Contorno ele todinho, vou passar para os olhos. Trabalhando nessa linha das 3 cores, eu poderia trazer outras cores também, mas ele vai ficar bem neutro, assim, bem fofinho. Pintar o nariz. Vou deixar uma parte branquinha do nariz aqui pronta, como se fosse o reflexo da iluminação. Novamente pintando com a pontinha do pincel. Vamos ao presente. Vamos ao contorno do cachecol antes. Eu tenho esse marrom que eu usei pro contorno. Eu vou colocar um pouco de vermelho nele. Isso aqui tudo é processo de diluição, tá? Vou colocar um pouco de vermelho aqui. Vou colocar mais álcool pra misturar. Pega daqui pra cá.
Isso aqui eu vou utilizar para fazer o cachecol, o contorno do cachecol. Então, mais fechado do que eu pintei. Agora vamos fazer o verde. Pegar mais espaço que tenha vazio aqui do meu godê. Azul. Tenta partir do princípio de usar a mesma proporção. A não ser que você já saiba do tom de verde que você quer. O tom de amarelo que você vai utilizar e de azul vai influenciar muito também. E aí você tem que testar. Misturar, colocar o álcool aqui. Lavar bem o pincel. Vai tirar o resquício, secar bem também. E a gente vai misturando. Aí você vê a mágica acontecendo, né? Corante em pó, você tem que misturar até diluir, porque... Não sei se vocês conseguem ver que aqui tem grãozinho de amarelo. Na hora que eu tava pintando o ursinho, ficou um grão meio amarronzado aqui no meio. Eu não vi que não tinha diluído bem. Pra não arrastar, não manchar. Eu tenho um verde aqui, vamos ver como é que ficou esse verde aqui na pasta. Um verde bem forte, né? Vou diluir ele um pouquinho aqui do lado. Vou acrescentar um pouco mais de amarelo. Pra deixar ele um tom um pouco diferente. A gente vai passar primeiro uma mão dele aqui. Fiz aqui acrescentei amarelo puro. Eu vou obter uma espécie de um verde limão. Pra você ver, isso aqui é uma cor secundária. Vocês que gostam de se aprofundar mais nisso, aqui é uma cor secundária, que é a mistura de duas cores primárias, azul e amarelo. E aqui eu tenho uma cor terciária. E a cor terciária é sempre uma mistura de cor primária com secundária. Então eu tenho aqui a cor secundária verde com a cor primária amarelo, eu tenho verde limão. Como é que fica bonito? Tira o excesso, vamos passar aqui nele todo. Na caixinha aqui, né? Nele tudo não, na caixinha, né?
Vou botar mais líquido. Quando você coloca mais álcool, mais líquido ainda na cor, ela dilui um pouco mais. Aqui. Então ela vem um pouco mais clara para a sua pintura. Agora eu vou concentrá-la de novo. Como? Ou eu acrescento mais corante, ou eu espero diluir, evaporar, quer dizer, esse álcool que tá aqui. Vou fazer uma mistura desse verde-limão com esse outro verde mais escuro, para fazer o contorno da caixinha. Enquanto eu espero o verde puro secar um pouco mais. Se não quiser aguardar, tiver com pressa, é só acrescentar mais corante, porque aí fica mais concentrado. Então, vou fazer o contorno da minha fita. Até para fazer o formato aqui do meu lacinho, que é tão pequenininho. Cuidado quando forem colocar, para não ter líquido demais. Tirem o excesso. Gente, olha que ursinho fofo. Vai ficar muito fofo no bolo. Deixa eu virar aqui pra mim. Tá. Voltei. Gente, tô sentindo que eu estou perdendo o meu tripé de mesa. Ó. Pior que ele é importado, eu não sei onde comprar peça pra corrigir, porque tá quebrando a peça que segura o telefone lá atrás. Vou ficar segurando. Gente, queria mostrar pra vocês esse ursinho fofo de Natal. Olha que delícia. Vai ficar lindo num bolo de Natal, gente. Isso aqui você pode fazer. Gente, não é possível que esse negócio não fique. Peraí, vamos lá. Foi. Torto, mas foi. Você pode fazer com antecedência. Se você quiser trabalhar com bolo no Natal, faz todos. Coloca numa caixa fechada que aguenta muito bem, tá? Pra você depois só montar o seu bolo e colar nele. Então vai ficar muito fofo. Olha que lindinho. Depois, daqui a pouco eu vou cortar e vou tirar a rebarba em volta. Eu sempre gosto de pintar antes de tirar o excesso. Mostrei pra vocês hoje, gente, uma pintura muito fofa para um bolo de Natal. A gente já tá entrando nesse clima todo aqui. Usando 3 corantes, um pincel e um pratinho para misturar. E um copo para limpar o pincel. Então, o investimento é muito em conta. Compensa muito vocês começarem para ontem. Falo isso sempre, gente. Não precisa de grande investimento. E eu tô sempre aqui para ajudar, à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Beijo grande, boa semana, amanhã tem feriado. Bom trabalho pra gente, gente. Vamos organizar Natal, hein? Já vai uma ideia de bolo aqui pra vocês decorarem. Beijo. E opa, caiu de novo. Esse desenho aqui, esse modelo eu coloco lá no grupo do Telegram, pra quem quiser baixar o formato, o desenho pra vocês fazerem em casa, tá bom?